Fala, Vascão, tranquilo? Vamos aos comentários de mais um jogo de ontem. Vasco Sport, equivalente à 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco vence o Sport no jogo dificílimo na Ilha do Retiro. Nós vamos comentar mais a respeito ao decorrer do vídeo. Valeu, vamos lá! Vamos comentar primeiro em relação às escalações, principalmente a do Vasco, que é o que nos importa, não é mesmo? Vasco foi com a seguinte escalação para o jogo de ontem, no gol com Léo Jardim, na zaga Lucas Freitas e Hugo Moura mais uma vez. O Hugo Moura, que estava pendurado, tomou mais um amarelo, está fora da próxima partida. A expectativa da estreia do Robert Renan. Nas laterais, Puma Rodrigues, substituindo a ausência do Paulo Henrique, sentiu dores novamente. Lucas Piton na lateral esquerda. E na dupla de volantes temos Jair, que é uma preocupação para o futuro. Calma Barros, uma partida melhor, constante, está criando constância, o menino da base do Vasco. Nuno Moreira, o melhor da partida, provavelmente, ou um dos melhores. Felipe Coutinho, fez gol, vamos comentar a respeito. Ryan e Verratti, mais uma partida apagada, embora Verratti tenha feito gol. Vamos lá. O Vasco começou jogando muito bem, com a posse de bola, dominando o jogo, mais que obrigação, perante o lanterna do campeonato, com muito pouco recurso, um time fraquíssimo que é o time do Sport. E o Vasco começou cedo, com uma tabela, e o Nuno Moreira finalizando aos 8 minutos de jogo, abrindo o placar para o Gigante da Colina. Mas numa infelicidade, que é mais um roubo, um escândalo, o que o Rafael Claus fez, que foi dar pênalti em um dos lances mais medíocres do Campeonato Brasileiro. E um lance que o Lucas Freitas mal encosta na bola direito, o zagueiro não encosta na bola, nem no zagueiro, não tem o contato, e o juiz, da mesma forma, dá o pênalti, não espera nem o VAR verificar e já dá o pênalti, fazendo o Sport empatar com o gol do Lucas Lima, e um balde de geografia na torcida vascaína mais uma vez. Uma preocupação para o time do Diniz. E seguindo o jogo, o Vasco, até o final do primeiro tempo, conseguiu entrar na frente do placar mais uma vez, com o Felipe Coutinho diminuindo, fazendo 2-1 para o time Gigante da Colina, que foi para o intervalo na vitória, mas com umas ressalvas, tomando pressão do Sport, um time fraco e tomando um certo sufoco. Vamos continuar comentando no próximo tópico. E antes que eu me esqueça, mostrar o lance do Lucas Freitas, não é mesmo? Né? Para vocês tirarem as próprias conclusões, assim como eu, que acredito que não foi pênalti. Vejamos. É possível ver, nesse ângulo não está tão bom, mas é possível ver que o jogador do Sport simula o contato com o zagueiro, mas o zagueiro não encosta na bola, muito menos no zagueiro, no atacante. Portanto, não é pênalti, teoricamente não era pênalti, e o árbitro Rafael Claus, em mais um escândalo, marcou o pênalti para o Sport. Um escândalo de arbitragem, um absurdo isso acontecer mais uma vez. O Vasco ser roubado 2 jogos seguidos pelo Anderson Daronco e pelo Rafael Claus, jogos importantíssimos para o time que está tanto brigando por uma vaga em uma semifinal de Copa do Brasil e brigando para sair da zona de rebaixamento, jogos importantes, gols importantes que fariam e farão a diferença no final de cada uma de suas respectivas competições, e que o Vasco está sendo garfado de forma escandalosa pela arbitragem brasileira e não está sendo feito nada. É um absurdo isso acontecer. É um absurdo e o Vasco precisa tomar medidas cabíveis, lançar as suas devidas notas para esses juízes serem afastados de jogos do Vasco, porque é um absurdo o Vasco ser prejudicado jogo após jogo e nada ser feito a respeito. Vamos comentar sobre o desempenho dos melhores jogadores no próximo tópico. Bom, o time do Fernando Diniz volta ao segundo tempo, conseguindo um pênalti do próprio Lucas Freitas, que foi injustiçado no primeiro tempo, com um pênalti inexistente, que foi marcado, e que foi ele que sofreu o pênalti, e o Pablo Verratti amplia a vantagem do Vasco, 3-1 no placar, dando um grande favoritismo ao Vasco, que inclusive teve mais e mais chances para poder aumentar lá ao decorrer do jogo, mas primeiro eu gostaria de comentar a respeito da participação, mais uma vez, de Pablo Verratti. Um atacante excelente no quesito de cabeça e finalização, um atacante que tenta dar o seu máximo, contribuir, mas que vem deixado muito a desejar nos últimos jogos,
um atacante pobre no quesito do ataque com os pés, muito fraco, sem nenhum tipo de finalização e que precisa urgentemente pegar um banco. Mas Fernando Diniz se recusa a colocar Pablo Verratti no banco. É um absurdo, um absurdo. Vamos comentar já já a respeito das mexidas do Fernando Diniz, que foram medonhas e que quase entregaram um empate ridículo para o Sport Recife ao longo da partida. O Vasco diminui com o Pablo Verratti, sim, que quase perdeu o pênalti, mas por muita sorte o Vasco não perde. Mas o time perde o gás depois que faz o terceiro gol. Tiveram algumas chances, o Vasco tinha tudo para poder fazer o quarto, o quinto gol, mas não tem a finalização, não finaliza, não mata o jogo e o Sport cresceu. O Vasco começou a adotar a tática do Diniz realmente, que era trabalhar a bola, mas trabalhando a bola atrás vieram peças como Lucas Freitas, Hugo Moura, e essas peças não são para o estilo de jogo do Diniz, que não tem a qualidade que esse estilo de jogo exige. Portanto, o Sport começou a subir sua marcação, como qualquer time faria, como qualquer treinador mandaria. O time começou a ter mais chances e no escanteio o Sport diminuiu para fazer 3-2 para o Vasco. E foi um inferno até o final do jogo, com uma pressão amedrontadora do Sport. O Vasco correndo um risco gigantesco de tomar o empate, com um lance espetacular do Lucas Freitas, um monstro nessa partida. Injustiçado, porém um monstro. Salvou o Vasco num lance que poderia ter tomado o empate, tirando com a ponta de seu pé. Agora, vamos falar das mexidas do Fernando Diniz. Falando agora das mexidas do nosso treinador Pardal. Diniz é um caso... Ontem foi assustador. O time tinha tudo para poder carimbar o placar, uma vitória tranquila, que o treinador transformou num jogo apertado e de mais um sufoco para o vascaíno, que não tem sido uma novidade nos últimos tempos. O treinador retirou o Felipe Coutinho, Nuno Moreira e o volante Cauã Barros e Jair, que lesionou no final do primeiro tempo, um lance criminoso, que poderia, e inclusive foi o caso de entorse, né, que foi descoberto depois, no joelho do Jair, um jogador que já tem um histórico grave de lesões e que mesmo assim os jogadores do Sport não tiveram pudor algum com o volante vascaíno, que saiu aos prantos do jogo, foi para o vestiário e teve uma entorse no joelho. E nenhum cartão foi dado nesse lance. Um lance que era para expulsão, outro cartão que poderia ter sido dado facilmente uma expulsão no Nuno Moreira no primeiro tempo não foi dado. Enfim, uma partida bizarra de Rafael Claus, medonha, e nenhuma atitude foi tomada. Mas vejamos. Fernando Diniz tirou o Nuno Moreira, dando lugar à estreia de Matheus França, que fez uma partida decepcionante para o que é esperado desse jogador, vindo do Crystal Palace, base do time da Gávea. É decepcionante, frustrante a estreia deste rapaz, mas vamos ver qual será o desempenho dele nos próximos jogos. Felipe Coutinho deu lugar a David, trazendo velocidade. Um bom nome. E o volante Cauã Barros, que deu lugar ao zagueiro Lucas Oliveira, que já está de praticamente saída para o Atlético Paranaense. É um pouco difícil entender as estratégias de Fernando Diniz, já que sua intenção era tirar o volante para subir o Hugo Moura na zaga de volante, que é a sua posição original, e recuar o Lucas Oliveira para a zaga, fazendo Lucas Freitas e Lucas Oliveira a dupla de zaga do Vasco. Mas com essa alteração o time oscilou demais e era a oportunidade que tinha para estrear o reforço Robert Renan, e o Diniz oscila. O Vasco poderia ter colocado um time mais ofensivo, colocando Estrela para poder trazer mais velocidade para o ataque, tirar Verratti e Ryan, que não estavam arrumando nada no jogo, colocar o Andrés Gomes, mas Diniz não optou por nenhuma dessas decisões e quase entregou a vitória do Vasco. É para ficar atento e começar a vigiar o treinador. Pedrinho, tome cuidado com o que Diniz está fazendo com o Vasco. Daqui a menos de 2 semanas tem a decisão na Copa do Brasil, no estádio do Botafogo, um time organizado do Botafogo que goleou o Bragantino, vindo de um ótimo jogo, e o Vasco pelejando contra o lanterna do campeonato. É urgente o que está acontecendo com o Vasco e que precisa de uma vigia. A cabeça de Fernando Diniz já pode começar a ser pedida em São Januário. É a minha opinião, acho que Fernando Diniz está começando a desandar no cargo. O time não tem convencido nas vitórias, nos empates, tem criado muito e pouco finalizado, o que tem custado muito ao Vasco, muito.